minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. As portas do céu abriram-se para Santo Estevão, que foi o primeiro dentre os mártires e por isso, coroado, triunfa no céu. Que alegria estar novamente com você, meu irmão e minha irmã, neste dia, nesta manhã de pós-natal, para novamente participarmos juntos do nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Quero desejar que o sentimento cristão da lembrança do nascimento na Gruta de Belém se torne real no nosso ser, no ser de cada um de nós, dando-nos coragem, dando-nos força e perseverança de continuar nossa caminhada aqui neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Invoquemos como irmãos e filhos e filhas de Deus a Santíssima Trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje, sábado, dia 26 de dezembro, a Igreja comemora a solenidade de Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja Católica. Por isso, invoquemos juntos agora também a presença do Espírito Santo para que ele venha trazer forças e coragem para nós também conseguirmos testemunhar Jesus, assim como Santo Estevão o fez. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Considerado o primeiro mártir da Igreja Católica, o seu martírio ocorreu nos anos de 31 a 36 da era cristã, ou seja, logo após Cristo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo, a história de Santo Estevão é contada no livro dos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 6 e 7. E pelo que consta, Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja após a ressurreição de Cristo. Pertencia a um grupo de pessoas que pregavam o evangelho de maneira radical e por isso ele foi condenado por blasfêmia e apedrejado até a morte, inclusive na sua época em que Saulo ainda era perseguidor dos cristãos. Muitos padres da igreja, como Santo Agostinho, atribuem a conversão de Saulo às orações de Santo Estevão. Mas, curiosidades sobre Santo Estevão à parte, neste sábado a liturgia nos traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos de 17 a 22, onde o evangelista nos relata Jesus exortando seus discípulos ao cuidado que devem ter ao confiar nos homens e esperar neles a fidelidade, pois eles iriam ser entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas, já profetizando o que os que seguem Jesus iriam passar e iriam enfrentar. Vamos ouvir. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunhos diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não serei vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós.
O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Após a perseguição e morte de Jesus, o diácono Estevão foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Embora com uma função subalterna como diácono, ele ousou fazer uma pregação de denúncia do templo e das tradições do judaísmo. E por isso ele foi apedrejado. O seu grupo foi perseguido e disperso, enquanto os chefes da igreja de Jerusalém foram poupados. Estevão era o diácono que mais se destacava. Por sua pregação incisiva, ele foi preso pelas autoridades judaicas e foi julgado e apedrejado como blasfemador. Tornou-se assim o primeiro mártir da história da igreja. Enquanto ele era assassinado, perdoava os seus seguidores e os seus perseguidores e se entregou confiante a sua vida nas mãos de Jesus. O manto de Estevão foi deixado aos pés de um jovem admirador do ideal farisaico chamado Saulo, aquele que se converteria e seria um dos maiores anunciadores das obras de Jesus e do seu reino. Hoje, na festa de Santo Estevão, a igreja coloca em sua liturgia este trecho do Evangelho de Mateus, que vem de encontro com a atitude que este santo tomou. Com coragem e confiança em Deus, anunciou o Evangelho no meio de sua comunidade e denunciou aquilo que não estava de acordo com o reino de amor nos revelado em Jesus. Jesus, em seu discurso apresentado aqui, orienta os seus discípulos e os seus seguidores sobre o que haveriam de suportar por causa dele e da sua palavra. Afirma que não devem ficar preocupados em como se defenderiam, porque o Espírito de Deus se encarregará de fazer isso. Pelo seu discurso, Jesus explica de maneira simples e objetiva como serão difíceis os enfrentamentos dos cristãos e aqueles que não deram ouvidos ao anúncio feito por eles. Mas ao final, Jesus alivia o sofrimento daqueles que perseveraram até o fim, afirmando que estes já estarão salvos. Estas mesmas palavras de Jesus quer dizer para nós hoje também. Nestes momentos de aflição e angústia que estamos vivendo, devido aos grandes acontecimentos globais, devido ao modernismo e avanço de tecnologia, que de maneira desenfreada invadiram nossas famílias, com distorções e novas definições de relacionamentos, de o que é errado e o que é certo e tolerável, enfim, vem causando caos em tantos lares e círculos de amizades que acabam por se distanciando um dos outros por aderirem ou não a esses novos conceitos. E por fim, também na questão dessa pandemia que se espalhou pelo mundo afora. Estes acontecimentos vêm nos trazer a reflexão sobre a nossa capacidade e a nossa autossuficiência que a sociedade nos coloca como evolução da espécie humana. Vem nos fazer refletir sobre a importância de vivermos em fraternidade com nossos irmãos e irmãs que fazem parte de nossas vidas. Talvez isso tudo quer nos mostrar que o ser humano, quando foi criado por Deus, Deus planejou e sonhou que o homem não vivesse só e também não vivesse em concorrência e busca por lugares mais elevados para serem, assim, mais poderosos e dominadores sobre os demais. A inveja, o egoísmo,
o ódio e tudo mais que é mal foi colocado no mundo, bem como nas primícias da raça humana, Deus colocou o amor, a solidariedade, a justiça e a igualdade. A decisão por um ou por outro, Deus deixou livre para que o homem escolhesse. Mas em nenhum momento de erro e perdição que as histórias nos relatam, vemos Deus se omitir ou deixar de nos alertarmos sobre as consequências que iríamos ter que suportar. Hoje, é isto que Cristo nos ensina: confiar em suas promessas e permanecer, assim como Santo Estevão, perseverantes e corajosos ao testemunhar a misericórdia que ele veio nos presentear. Peçamos que, abastecidos pelas orações, pelos desejos de Feliz Natal e tudo mais que fazem parte desses dias que vivemos a memória do nascimento de Cristo, a nossa Mãe da Misericórdia, através do seu poder intercessor, nos conduza para agirmos como ela, na humildade, obediência e com o amor incondicional a Deus e suas realizações sobre a humanidade. E sigamos perseverantes para merecermos um dia também nós estarmos salvos, vivendo no reino preparado por Deus, preparado para os seus filhos. Rezemos agora, juntos, meus irmãos e minhas irmãs, a oração composta por Santa Faustina, a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanhou durante esses minutos de oração e partilha da Palavra de Deus. Peço que você compartilhe esse nosso trabalho, essa nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, divulgando em seus grupos, nas ações sociais, nas redes sociais, para que esse projeto de evangelização consiga alcançar mais pessoas, consiga atingir e levar o Deus menino a todos os povos. Peçamos que, por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Deus derrame as suas bênçãos e as suas graças sobre nós, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu